A paz do Senhor Jesus, irmãos amados, irmãos queridos. Aqui quem fala é a missionária Zane. E mais uma vez aqui para trazer o pão da vida, o alimento para nós nesse dia de hoje. E hoje, amados, a palavra que eu tenho para a gente estar meditando é em Gênesis capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 21. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Vamos ler? E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus tomou para si. Vou ler até aqui, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, ó Senhor amado, por esta palavra de hoje. Que o Senhor venha falar em nossos corações, venha nos ensinar, ó Pai, o que é andar contigo a cada dia. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nós te rendemos graças e te rendemos louvores. Venha perdoar, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nos limpa e nos purifica, Pai. Leva todo pensamento, Senhor, cativo à tua obediência, Pai. Em nome de Jesus, fala aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Então hoje nós vamos falar, amados, sobre Enoque. Enoque é o homem que andou com Deus, né? Como a gente estava lendo aqui. Ele andou com Deus e Deus se agradou tanto de Enoque que tomou ele para si. E eu fiquei me perguntando, mas por quê, né? Qual foi a diferença aqui em Enoque que Deus se agradou tanto dele que tomou ele para si? Porque Enoque não morreu, mas Deus tomou ele vivo. Ele simplesmente desapareceu, né? E Enoque, ele tinha muitos irmãos. O que será que ele fez, né? Que fez tanta diferença, né? Que agradou a Deus, né? E se nós lermos, amado, Enoque, ele foi a sétima geração depois de Adão. Então nós podemos encontrar os detalhes, né? Aqui que a gente acabou de ler, que fala sobre Enoque. São poucos lugares na Bíblia que fala sobre ele. Muitos poucos lugares, irmãos. Quase não sabemos nada da vida de Enoque. Sabemos que Deus tomou ele para si, que ele agradou a Deus. Mas o pouco que nós sabemos nos permite compreender o porquê de Deus tê-lo colocado na lista dos heróis da fé. Na lista cujos testemunhos devemos imitar. E se nós perseverarmos, nós também em nossas próprias histórias de vida. Nós temos que imitar esses heróis da fé, né, amados? São poucas pessoas que entraram no livro de heróis da fé. E Enoque foi um deles. Nós podemos ler lá. Daqui a pouco nós vamos ler. Então, Enoque, amados, ele foi filho de Jared. E ele foi pai de Matusalém. Matusalém foi um dos homens que viveu mais tempo, né? Ele viveu 969 anos, Matusalém. Mas Enoque viveu 365.
Então, Enoque ele viveu pouco tempo relacionado ao que o seu filho viveu, né? Naquele tempo, na geração, então era considerado pouco tempo. Então, como nós podemos ver, amados, mesmo ele tendo ficado pouco tempo, ele marcou a história da vida dele. Enoque não se deu por qualquer acidente. Ao contrário, ele foi o próprio Deus que decidiu interromper sua história de vida, chamando-o para si de uma forma que era desconhecida naquele tempo. Enoque não morreu. Deus o levou vivo para o céu. Deus o trasladou sem que Enoque tivesse que encarar o último inimigo do homem, que é a morte. Poucas pessoas viveram isso que Enoque viveu. E a razão pela qual Deus levou dessa maneira é o que torna a vida de Enoque especial para todos nós. Mas o que será que havia, amados, de tão especial na vida de Enoque, para Deus tomar ele para si? Porque Enoque teve muitos irmãos, como eu já havia falado. E eu acredito que os irmãos dele também temiam ao Senhor. Mas nem na Bíblia, nem ao menos cita, né, o nome dos irmãos de Enoque. Não é falado, amados, o nome deles. Não tem na Bíblia, mas Enoque, o nome de Enoque está ali, mas dos irmãos dele não tem. Então, eu acredito que Enoque se destacou no meio dos irmãos dele. E o nome dos irmãos dele também não está nos heróis da fé. Então Enoque chegou lá e chegou mais perto que qualquer outro homem tenha chegado. Isso já nos mostra o quanto Enoque era especial e diferente dos de sua geração. Aleluias. Então, irmãos, e Enoque, ele também se casou e teve filhos e filhas. Porque se nós lermos ali no 22, fala que que ele gerou a Matusalém e gerou filhos e filhas. Então ele se casou e ele foi um homem normal. Ele se casou e teve filhos e filhas. E ele não era um super-homem, alguém que ficava trancado numa sala para não pecar e para agradar somente a Deus. Ele tinha uma vida normal, como todos nós. Mas o que diferencia na vida de Enoque é o que está no início do verso 22, que Enoque andou com Deus. E o que significa andar com Deus, né? Andar com Deus significa andar com pensamentos em Deus. Nós suspirar o dia todo por Deus, nós viver para Deus. Significa andar com atos de amor pelo Senhor, dizendo não ao pecado e a tudo que a sua geração lhe oferece. Isso é andar com Deus. Então o Enoque, quando diz que Enoque andou com Deus, significa que o coração de Enoque estava todo o tempo em Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. E o mundo naquela época de Enoque não era muito diferente ao nosso de hoje. Hoje a tecnologia está avançada, muitas coisas foram criadas, inventadas, mas a maldade, o pecado, já enchiam a terra naquela época também. Porque tanto foi, né, amados, que um pouco mais à frente foi destruído tudo por causa do pecado do povo, quando Deus mandou o dilúvio. Então, provavelmente a descendência, alguns da descendência de Enoque morreu naquele dilúvio também. E Noé era ele era bisneto de Enoque. Então eu imagino que o mundo naquela época já estava cheio de pecado e de maldade.
Só que as coisas vai só aumentando mais ainda, né? Se na época de Noé as coisas já estavam feias, imagina agora como é que está, né? Mas é assim, amados. E foi nesse tempo que Enoque se destacou pelo simples fato de ter decidido andar com Deus. É interessante isso, né? Saber que ele veio de uma geração que também já havia pecado. E aqueles que vieram depois também pecaram contra Deus. Mas ele amou mais a Deus do que tudo. Muito mais, provavelmente, do que os seus antepassados. Enoque, ele viveu uma vida a serviço do Senhor e adoração a Deus. É bem provável que ele tenha se destacado diante de seus antepassados, pela qual ele nem mesmo conheceu a morte. Ele se destacou. Tanto que se destacou que só o nome dele, de todos os irmãos deles que aparecem na Bíblia. É muito lindo, amados. E nós temos que fazer a diferença, nós temos que viver para Deus. Nós temos que entregar todo o nosso ser para o Senhor. Enoque, ele conseguiu agradar a Deus. E nós também, amados, nós temos que agradar a Deus. Temos que agradar a Deus o tempo todo nas nossas vidas. Nós sabemos que há coisas que não agradam ao Senhor, coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor. E nós temos que nos afastar das coisas erradas o tempo todo. Enoque temeu a Deus, mas a sua fé era de tal modo que diz que ele agradou ao Senhor. Será que nós temos agradado ao Senhor com as nossas atitudes? Será que o Senhor ele tem achado graça diante dos olhos? Será que nós temos agradado ao Senhor? Vamos meditar, amados, nessa palavra hoje. Será que nós temos, com as nossas ações, nós temos agradado a Deus? Só que com as nossas palavras, com as nossas orações? Será que nós estamos agradando ao Senhor? Vamos marcar a nossa geração. Vamos ser prudentes em como nós estamos andando. Não vamos andar como os nécios, e sim como os sábios. Nós devemos andar na luz. Jesus, ele é a luz. Nós devemos andar na luz. Devemos buscar a sabedoria do Senhor em nossas vidas o tempo todo. Fugir, amados, do pecado. Fugir da aparência do mal. Temos que buscar essa essência de Deus na nossa vida. Estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Estamos vivendo, amados, num mundo que jaz do maligno. Mas nós temos que ter a certeza, amados, para onde nós vamos ir. Porque Enoque, ele tinha certeza para onde ele iria. Ele não tinha dúvida da salvação dele. E você? Você sabe para onde você vai? Andar com Deus, amados, não é simplesmente a gente afirmar que é cristão, que é crente, que crê em Deus. Andar com Deus significa ser alguém que honra a Deus em cada palavra que fala, em cada atitude que toma, em cada passo que dá. Assim você também pode andar com Deus o tempo todo. E é bem possível que você não seja levado como Enoque foi levado para o céu. Pode ser que isso não venha acontecer conosco, mas é bem possível que nós possamos ser exemplos para muitos ainda que virão.
como Enoque foi para a sua geração e para as gerações futuras. Até hoje falamos de Enoque. Todo mundo conhece a história de Enoque, que Enoque agradou a Deus, e Deus se agradou tanto dele que levou ele para si. Ele não passou pela morte. Então, meus irmãos, quando nós levamos uma vida de santidade, por muito tempo, por muitas gerações, nós vamos ser lembrados. E por muito tempo ainda os frutos são colhidos, mesmo depois da morte da pessoa que andou com Deus. Ainda vai estar colhendo os frutos. Todos nós, amados, somos frutos de orações. Você não chegou na presença do Senhor por um acaso. Alguém deve ter orado por você. Alguém, amados, lá atrás pagou um preço pela tua vida. Quando eu falo pagou um preço, eu quero dizer que alguém orou por você, que alguém jejuou por você, amados. Porque na verdade só quem pagou o preço foi Jesus lá na cruz. Então nós temos que procurar andar com Deus o tempo todo. Não por medo, mas por amor. Você desejar andar com Deus o tempo todo, buscar conhecer ao Senhor. E andar com Deus é uma necessidade que todos nós temos. Todo mundo tem uma carência de segurança, uma proteção, um sustento, um conforto. Todo mundo, amados. Assim como uma criança se sente segura andando ao lado do seu pai, nós também sentimos quando andamos com Deus. Nós temos uma segurança. Nós não tememos a nada. E esse tipo de andar com Deus significa concordar, viver em harmonia, compartilhar, estar em sintonia. E nós precisamos andar com Deus, precisamos de estar de acordo com Deus. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Vamos abrir lá em Hebreus. Eu havia esquecido de abrir. Onde fala que ele está no Heróis da Fé. Olha, fala assim, olha, Hebreus capítulo 11, no verso 5. Fala assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E foi pela fé, amados, que Enoque foi tomado para Deus, que Deus tomou ele para si. Foi pela fé, porque ele entrou lá no livro dos heróis da fé. Será que nós também, amados, vamos ser conhecidos como homem e mulher que andou com Deus? Isso nós temos que pensar hoje. Porque todos que andam com Deus experimentam a sua gloriosa presença, a sua incomparável força, provam a fidelidade de Deus, provam a santidade de Deus, provam o tamanho do seu amor. E nós podemos ver que há muitas pessoas que conseguiram ter essa intimidade com Deus, assim como Abraão, como Moisés, como Davi. Muitas pessoas conseguiram alcançar. Andar com Deus segundo o Espírito e não segundo a carne. Isso nós temos que fazer, amados, alimentar o nosso espírito, viver uma vida em obediência ao Senhor o tempo todo. Isso é a gente andar com Deus, renunciar às nossas vontades e viver para Deus, obedecer a Ele, imitar ao Senhor, renunciar ao pecado, renunciar aos desejos da nossa carne. Isso é andar com Deus. Vamos começar a praticar a partir de hoje a andar com Deus? Eu te convido a andar com Deus, amém? Que Deus abençoe você com essa palavra de hoje. E aqui eu fico com mais um pão da vida.
A paz do Senhor Jesus.